Olá a todos, essa é a disciplina de Física Zero, meu nome é Olavo e essa é a terceira aula da unidade 4, quando falaremos de matrizes transpostas e inversas. Começando com a matriz transposta, vamos inicialmente apresentar uma definição. Vejam, neste ponto aqui temos uma matriz, essa matriz é uma matriz que tem duas linhas e três colunas, é uma matriz 2 por 3. E nós queremos então obter a sua transposta, que nós representamos dessa maneira aqui, com um pequeno t em cima. Então, o que nós fazemos? Para cada termo A e J, nós transformamos esse termo num termo AJI. Ou seja, nós trocamos as linhas, que são representadas pelos Is, pelas colunas, que são representadas pelo J. Então, o que é coluna vira linha e o que é linha vira coluna. Graficamente, isso pode ser representado de maneira bem simples, porque vejam o que acontece. Isso aqui, que é uma linha, virou uma coluna. Isso daqui, que é uma linha, virou uma coluna. E como nós trocamos as linhas pelas colunas, se a matriz antes era 2 por 3, ela evidentemente passa a ser uma matriz 3 por 2. Então, a transposta é só isso, tá? Vamos ver aqui mais um exemplo para que essa ideia fique bastante clara. Então, vejam, nós temos aqui a matriz A, que é uma matriz 2 por 3, como nós falamos antes, mas poderia ser qualquer outra. E veja o que acontece então quando nós tomamos a transposta. Então, aqui a notação de transposta. Vejam, aquilo que era uma linha virou uma coluna. Aquilo que era uma linha, que está aqui achurado em rosa, virou uma coluna. Essa definição de matriz transposta, ela é interessante porque ela nos permite também definir dois tipos importantes de matriz, principalmente na física, que são as matrizes simétricas e as matrizes antissimétricas. As matrizes simétricas são aquelas em que a transposta é igual a ela mesma. Vamos ver um caso aqui de uma matriz 2 por 2. Vejam que essas matrizes têm que ser quadradas, né? Tem que ser quadradas. Porque senão a transposta não vai ter como ser igual à própria matriz, já que elas vão ter ordens diferentes. Vamos pensar numa matriz assim: 3, menos 1, 5 e 5. Ora, a transposta é transformar o que é linha em coluna, o que é linha em coluna. Vejam, essa matriz é exatamente igual a essa. Ou seja, esses elementos aqui, opostos pela diagonal, são iguais numa matriz simétrica. Então, eu nem preciso olhar muito para saber que é uma matriz assim, por exemplo, um 5 aqui, um 5 aqui, menos 2 aqui, menos 2 aqui, 1 aqui e 1 aqui, por exemplo. Eu nem preciso olhar muito para saber que essa matriz é uma matriz simétrica, porque olha só, elas são opostas pela diagonal, né? Essa aqui é a diagonal, e os números opostos pela diagonal são todos iguais. Então eu já sei que ela é uma matriz simétrica, ou seja, que a transposta dela vai ser igual a ela mesma. Agora, eu posso também ter uma outra situação importante também, que é a seguinte. Eu posso ter uma matriz que tem essa característica, e vamos colocar aqui só um x e um y. Eu tomo a transposta dessa matriz e vejam o que acontece. O que é linha vira coluna, o que é linha vira coluna. Vejam, o que aconteceu foi que agora mudou o sinal. Só que o x e o y ficaram. Se eu quero que a matriz transposta seja igual a menos a matriz, significa que esse x vai ter que ser igual a menos x. Mas x só é igual a menos x se x é igual a zero.
A mesma coisa para o y. Então, numa matriz antissimétrica, que exige que a transposta seja igual a ela mesma, que é o que está escrito aqui, ou aqui, você tem que ter a diagonal nula. Todas as matrizes antissimétricas têm a diagonal nula. E a única coisa que acontece é que os elementos que estão opostos pela diagonal, um é o inverso aditivo do outro. Então, essas são as matrizes simétricas e antissimétricas. A matriz inversa. A definição de matriz inversa segue mais ou menos aquela mesma ideia que já foi definida para funções compostas, para números reais. Então, você diz que o número A é o inverso de o número A menos 1 é o inverso do número A, C e somente C, A vezes A menos 1 é igual a 1. Ou seja, é a unidade dos números reais. Você diz que uma função f a menos 1 é a inversa de uma função f, se f a menos 1 composta com f dá x, que é a identidade do domínio das funções. Então, você vai dizer que uma matriz A menos 1 é a inversa de uma matriz A, se somente C, A menos 1 vezes A for a inversa, for a identidade das matrizes. Mas a identidade das matrizes, se A é N por N, elas têm que ser quadradas, tá? É a matriz identidade, que é uma matriz que tem 1 nas diagonais, nós já vimos isso, e 0 em todos os outros elementos. Então, essa é a definição de uma matriz inversa da matriz A. Então, a matriz inversa da matriz A, escrita dessa forma, é a matriz que, multiplicada por A, dá uma identidade. Então, vejam um exemplo específico aqui. Nós temos essa matriz e nós temos essa matriz. E nós queremos, neste caso específico, verificar se elas são inversas. Para fazer isso, basta multiplicar uma pela outra, em qualquer ordem. Em qualquer ordem que você queira, e ver se dá a matriz de identidade. Então, veja, nós fazemos a multiplicação, 16 menos 15, está aqui. Depois nós fazemos este por este, 20 menos 20. Depois nós fazemos este por esse, dá 12 menos 12. E depois nós fazemos este por este, dá menos 15 mais 16. O resultado, matriz de identidade de ordem 2. Então, esta matriz é a inversa dessa e vice-versa, né? A menos 1 é igual a B, ou B é igual B a menos 1 é igual a A, tá? Tanto faz. Bom, como é que nós obtemos uma matriz inversa a partir de uma matriz dada? Uma técnica, isso é uma técnica, tá? Uma técnica muito importante, muito boa e que ajuda muito nos exercícios para se obter uma matriz inversa a partir de uma matriz dada. Então, vamos supor que essa aqui seja a nossa matriz. Veja, eu acrescentei à matriz uma matriz identidade, no caso específico 3 por 3, mas podia ser qualquer número. O que eu vou fazer agora? Eu vou ficar combinando as linhas dessa matriz aqui, até fazer com que as linhas dessa matriz aqui, que era a matriz normal, se transforme nas linhas de uma matriz de identidade IN. E vou fazendo a mesma combinação, evidentemente, desse lado aqui. O resultado que eu obtiver deste lado aqui é a inversa da matriz A. Vamos ver isso com um exemplo, porque senão fica muito abstrato. Vamos pegar esse exemplo em que nós temos inicialmente esta matriz que aqui está. Então, nós fizemos, a primeira coisa foi acrescentar a matriz de identidade aqui, 3 por 3. E agora nós vamos começar a operar sobre as linhas dessa matriz de tal maneira que nós consigamos levar este lado que aqui está a uma matriz de identidade. Então, a primeira coisa que eu tenho é o seguinte, eu tenho que transformar este primeiro elemento aqui em um 1.
Porque a gente sabe que a matriz de identidade tem um 1 nesse lugar. Não precisa nem de saber daqui, né? Então, o que eu faço? Eu divido toda esta linha por 2. Então, a linha 1 ela vai ser igual a linha 1 dividido por 2. E aí o que eu obtenho são todos esses valores aqui. Notem que eu alterei também, é muito importante, esse lado que está aqui. Toda a linha tem que ser alterada. Bom, eu então chego nessa matriz que aqui está, e agora eu quero fazer uma nova operação para fazer o quê? Ora, na matriz de identidade nós temos zeros aqui debaixo dessa linha. Então eu quero transformar esses números que aqui estão em zeros. O que eu faço? Eu pego a linha 2, nesse caso aqui, nesse caso que está aqui, eu vou colocar aqui embaixo porque ficou com um espaço pequeno. Eu pego a linha 2 e eu escrevo como linha 2 menos a linha 1. Quando eu faço isso, fica 1 menos 1, 0. Põe aqui. 2 menos meio, 2 menos meio, 3 meios. Põe aqui. 1 menos meio, meio. Põe aqui. 0 menos meio, menos meio. Põe aqui. E assim por diante. E eu faço a mesma coisa agora. No mesmo passo eu faço a linha 3. É igual a linha 3 menos a linha 1. E obtenho, usando exatamente as mesmas ideias, a linha que está aqui embaixo. Ok, vejam então agora que esta coluna aqui, eu já resolvi o problema dela. O que eu quero fazer agora é começar a trabalhar nesta linha que está aqui, nessa coluna que está aqui. Então vejam, eu vou começar a trabalhar pensando em fazer com que este número aqui se torne 1. O que eu faço então? Eu faço com que a linha 2, ela seja a linha 2 vezes 2 terços. Porque eu sei que a hora que eu multiplicar 2 terços por este valor aqui, eu vou obter 1. Quando eu faço isso, eu obtenho toda essa linha que aqui está. Multipliquei toda ela dessa maneira. Ok. Eu tenho, então, uma situação em que eu já tenho quase tudo pronto. Eu agora quero resolver este problema que aqui está. Vejam que eu quero fazer com que este elemento se torne 0. Então, uma maneira interessante de fazer isso é fazer a transformação. Vamos fazer agora aqui embaixo também, porque aquela parte ali está muito apertada. Vamos colocar a linha 3 como sendo a linha 3 menos a linha 2 dividido por 2. Porque a hora que eu dividir este número aqui por 2 e subtrair desse, vai dar 0. E é exatamente o que acontece aqui. Então vejam que eu já fiz essa alteração. Eu poderia também ter feito outras alterações, mas essa já é suficiente para colocar o 0 aqui. Então, quando eu faço essa alteração, eu chego nesse resultado que está aqui para a terceira linha. Vejam que eu fiz uma outra combinação que foi exatamente com vistas a zerar esse elemento da linha 1 também. Eu poderia ter feito isso em etapas. Acabei fazendo de uma vez só. E vocês então depois tentem ver que tipo de operação eu fiz para eliminar esse elemento aqui. Uma sugestão, por exemplo, é pegar a linha 1 e fazer com que ela seja a linha 1 menos o que nós tínhamos aqui, que era 3 meios da linha 2. Nós conseguiríamos fazer isso também. Bom, agora eu quero passar finalmente a tornar este elemento aqui igual a 1. A única coisa que eu faço é pegar a linha 3 e escrever a linha 3 multiplicada por 3/4. E eu então obtenho
esse resultado aqui. Falta ainda resolver estes elementos aqui, transformá-los em zero. E aí eu faço isso como? Eu pego a linha 1, escrevo como sendo a linha 1 menos 1/3 da linha 3. Pego a linha 2 e escrevo como sendo a linha 2 menos 1/3 da linha 3. E obtenho, então, essa matriz aqui, que é a matriz de identidade, ou seja, passei a identidade para o outro lado. Esta matriz aqui é simplesmente a matriz inversa. Este, então, é o processo pelo qual você pode obter uma matriz inversa a partir de uma matriz dada qualquer. Eu volto a ressaltar que esse estilo de raciocínio é extremamente importante para calcular matrizes de ordem mais alta. Matrizes que podem ser 4x4, 5x5, 6x6, e para obter também algumas propriedades gerais das matrizes. Eu vou apresentar alguns exemplos do uso desse artifício, desse processo, no vídeo de exercícios. Obrigado por assistir.